Prontos? Preparados para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, deixe-me te fazer uma única pergunta. Na sua opinião, quando exatamente os seres humanos serão revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade? Se a sua resposta é somente após a ressurreição dos mortos lá no cemitério no último dia, então os mortos ressuscitarão, com corpos transformados incorruptíveis. Se esta for a sua afirmação, eu sinto muito te informar que você não está sequer próximo da verdade espiritual de Cristo. Até porque morto algum há de ressuscitar lá no cemitério, muito menos com um corpo incorruptível. Porque tudo isto acontece em vida, não após a morte. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar, é exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Até porque, no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, diz o apóstolo Paulo: quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então irá se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Preste atenção. O que vem a ser revestido de incorruptibilidade e de imortalidade? Você sabe a resposta? Não? O apóstolo Paulo nos dá a resposta no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Disse Paulo: pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Sim, este Espírito de Cristo é a incorruptibilidade e a imortalidade. Todo aquele que recebe este Espírito que vem do alto, automaticamente se faz um com Cristo. Neste caso, neste momento, esta pessoa alcança a ressurreição dos mortos. Porque a partir de então, ela passa a ter vida em si mesma. Porque o homem que não tem este Espírito de Cristo se encontra morto em seus pecados, morto espiritualmente. Aí podemos entender por que Jesus disse que o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao homem. Todo homem que recebe este Espírito que vem do alto passa a ter vida em si mesmo. Neste caso, a ressurreição dos mortos acontece em vida. Nada tem a ver com a ressurreição de homens lá no cemitério, e sim com a ressurreição do espírito na carne. Até porque disse Paulo: porque se há corpo natural, há também corpo espiritual. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Não é a carne que ressuscita lá no cemitério, e sim o Espírito de Cristo no homem. Até porque, veja o que consta no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. Sim, quando os apóstolos receberam este Espírito de Deus, automaticamente eles estavam na pessoa de Cristo e Cristo estava presente na pessoa deles, porque ambos haviam se tornado uma só pessoa. Aí ter se revestido da pessoa de Cristo, quando ambos se tornaram um só. Até porque, veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Disse Paulo: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Este Espírito que provém de Deus é o mesmo Espírito de Cristo que o homem Jesus recebeu lá no batismo. Até porque, veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este único Filho de Deus não é o homem Jesus, e sim o Espírito de Cristo. Porque este Espírito de Cristo, que é o único e verdadeiro Filho de Deus, os profetas já haviam recebido, antes do homem Jesus sequer pensar vir à existência. Veja o que consta no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Pedro afirma acerca dos profetas: o Espírito de Cristo que estava neles, o Espírito Santo enviado do céu. Este único Filho de Deus é o Espírito de Cristo, que é derramado do alto sobre os homens. Só existe um único Filho. O mesmo Espírito de Cristo que estava sobre os profetas é o mesmo Espírito de Cristo que desceu sobre o homem Jesus lá no batismo. E é o mesmo Espírito de Cristo que se fez um só com os apóstolos. Veja, meu querido amigo, o que consta no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49. Diz: pois eu não tenho falado por mim mesmo,
mas o Pai quem me enviou. Este me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Quem está proferindo essas palavras não é o homem Jesus, e sim o Espírito de Cristo, que havia descido do céu sobre ele lá no batismo. Sim, repito, mas o Pai que me enviou, este me deu ordens sobre o que dizer e o que proclamar. Quem foi enviado do céu não foi o homem Jesus, mas o Espírito de Cristo sobre ele. Tal ideia encontra-se escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que os céus se abriram, e viu o Espírito de Deus descendo do céu sobre ele. O homem Jesus estava aqui na terra observando o Espírito de Cristo descendo, vindo sobre ele. Então o homem Jesus ouviu uma voz dizendo: Este é meu filho amado. O filho amado é aquele que desce do céu. Quem estava descendo do céu não era o homem Jesus, e sim o Espírito de Cristo. O mesmo Espírito de Cristo que havia descido do céu sobre os profetas estava se repetindo nesta ocasião com o homem Jesus. O homem Jesus foi apenas mais um que recebeu este único e verdadeiro filho amado que desce do céu. Até porque no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, diz: Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a daquele que me enviou. Quem desceu do céu não foi o homem Jesus, mas este único Filho de Deus, que é o Espírito do Senhor, que desceu do alto sobre o homem Jesus, vindo do céu. Por isso disse Jesus: Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao homem. O homem Jesus se encontrava morto espiritualmente até ter sido revestido da pessoa de Cristo. É exatamente por isso que o homem Jesus não realizou milagre algum antes dos 30 anos. Porque quem realizou os milagres não foi o homem Jesus, mas a pessoa de Cristo que estava nele. Sim, por isso não era o homem Jesus que estava falando, e sim o Espírito de Cristo através dele, assim como aconteceu com os profetas. Não eram os profetas que falavam em nome de Deus, mas sim o Espírito de Cristo através deles. Sim, meu querido amigo. Veja exatamente o que consta no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Deixe-me corrigir, abrir os seus olhos espirituais para discernir esta passagem. Vamos ler da forma correta. Disse o Espírito de Cristo através do homem Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não estamos falando dos mortos que foram enterrados no cemitério. Aqueles lá não podem crer. Mas aqui, disse o Espírito de Cristo através do homem Jesus: Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto espiritualmente, poderá reviver. Foi exatamente isso que aconteceu com os apóstolos. Eles se encontravam mortos espiritualmente, mas receberam este Espírito de Cristo em vida e ressuscitaram dentre os demais que ainda não haviam recebido este Espírito. Veja o que consta no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenados morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está ordenado aos homens morrer uma só vez. E disse Jesus: E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Como assim? Os apóstolos acreditavam neste Espírito de Cristo, mas todos eles morreram. Como assim? E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Por acaso, o Senhor mentiu para os apóstolos? Não, meu querido amigo. Absolutamente não. Veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Os apóstolos haviam morrido, mas não haviam sido enterrados em um cemitério. Eles haviam morrido para o pecado. Quando eles receberam este Espírito de Cristo, eles foram revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade. Eles não poderiam morrer, porque haviam se tornado um com Deus, um com Cristo. Até porque no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, disse Paulo: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas do alto. Os apóstolos já haviam ressuscitados.
mas nenhum deles se levantaram lá do cemitério. Porque eles não ressuscitaram da carne, ressuscitaram do Espírito. Sim, meu querido amigo. Disse Jesus: o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um espírito. Os apóstolos haviam se tornado um ser espiritual. Este espírito não morre. Preste atenção. O que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do espírito se torna um espírito. Veja bem, não me leva a mal. Você não tem visto nenhum apóstolo caminhando por aí? Ou tem? Porque Jesus disse: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Neste caso, você tem visto algum dos apóstolos caminhando por aí? Não. Os corpos humanos dos apóstolos morreram, assim como os corpos humanos dos profetas. Mas os profetas e os apóstolos, após terem nascido de novo, eles não eram mais seres humanos, eles eram espírito. Este espírito é eterno. Este espírito possui uma vida eterna. Este corpo humano, não. Este corpo possui uma vida limitada. Os corpos humanos dos apóstolos morreram. Mas os apóstolos não eram mais estes corpos, e sim seres espirituais. Aí Jesus ter afirmado: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. O espírito dos apóstolos não morreram. E é exatamente este espírito que eles haviam se tornado. Então podemos entender que é extremamente lógico o apóstolo Paulo ter afirmado: porque vocês morreram, sim, e também vocês ressuscitaram. Mas tudo isso aconteceu em vida, não após a morte destes corpos. Se você não alcançar a ressurreição dos mortos em vida, em hipótese alguma, isto acontecerá lá no cemitério. Porque disse Paulo que se há corpo natural, há também corpo espiritual. Semeia-se o corpo natural, ressuscita-se o corpo espiritual. É o espírito que ressuscita na carne e não a carne que ressuscita lá no cemitério. Preste atenção, meu querido amigo. Você precisa se revestir da pessoa de Cristo em vida, recebendo este Espírito que vem do alto, assim como os profetas o fizeram, assim como o homem Jesus o fez e os apóstolos. Todos estes receberam este Espírito de Cristo. O próprio Jesus afirmou que não nos deixaria órfãos, que ele nos enviaria o Espírito Santo Consolador. Você já recebeu este Espírito Santo? Se você ainda não recebeu este Espírito que vem do alto, isso significa que você ainda não foi revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Isso significa que você é apenas ainda carne. Isso significa, mais uma vez, que se este corpo humano morrer, você irá morrer exatamente junto com o seu corpo. Mas, se você vier a nascer de novo, então você deixará de ser carne e você irá se tornar um espírito. Este espírito possui a vida espiritual eterna. Este espírito é eterno. Não a vida humana deste corpo. Preste atenção. Use a lógica e raciocine, pois está dado o recado. Não se esqueça. Você precisa alcançar a ressurreição dos mortos em vida. Porque é o homem que não possui este Espírito de Cristo que se encontra morto espiritualmente. Nada tem a ver com mortos ressuscitando lá no cemitério. E isto é uma metáfora, uma analogia aplicada por Deus no passado para abrir o entendimento dos seres humanos, que possuíam uma mentalidade da carne, que eram incapazes de compreender os assuntos do espírito. Se você ainda apenas compreende as coisas em se tratando dos assuntos terrenos, é porque você ainda não se tornou um espírito. Neste caso, você ainda não possui vida em si mesmo, e isso significa que você é um morto vivo. Apesar de você estar vivo humanamente falando, você se encontra morto espiritualmente. Está dado o recado.